Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Pois hoje, na OAB de São Paulo, é a mais importante do país, né? Clima de perplexidade com os novos movimentos do ministro Moraes. Eles dizendo que foram abusos cometidos. Que não poderia, sem uma base num inquérito, caçar passaporte, aplicar tornozeleira eletrônica, derrubar sigilo bancário, fiscal, de auditores da Receita. Além de confiná-los à noite em casa, auditor lá de Santos, Salvador, lá do interior de São Paulo, mas enfim. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero participar de injustiça, porque já aconteceu isso, lá em 2019, eu lembro bem. Auditores do COAF estão ilegalmente seguindo movimentações financeiras das mulheres de 2 ministros. E lá os auditores foram afastados. Pelo que eu sei, até um terceiro auditor acabou com câncer depois. Quer dizer, o sujeito se sentiu tão perseguido, depois viram que não havia dolo nisso, né? Parece que houve até um processo de danos morais, né? E agora de novo. E que os ministros, imagina lá na OAB, sabendo que outros ministros ficaram surpresos com o fato de ter mandado, de Moraes ter mandado à Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, fazer uma avaliação de todos os acessos a todas os CPFs dos parentes de ministros do Supremo. Segundo a OAB de São Paulo, segundo me falam, quem devia pedir isso era o presidente Supremo, não o ministro Moraes. Deveria fazer o pedido através do presidente Supremo para o Ministério da Fazenda, né? Para o Poder Executivo, fazer esse levantamento. E, enfim, o ambiente é de perplexidade. Lá no Supremo também, eu tenho visto aí informações de bastidores do Metrópolis, por exemplo, ministros achando um absurdo isso que Moraes fez, e outro ministro, ao contrário, apoiando o Moraes, diz o Metrópolis que é um ministro influente, que diz agora ele vai bater para valer, vai para cima da imprensa, dos banqueiros, do executivo. Aí eu estou vendo surpresa na mídia. A mídia recordando uma coisa que ela nunca falou, ela estava anestesiada na perseguição a Bolsonaro, que esse inquérito é inconstitucional, porque tudo isso é feito dentro do inquérito do único voto discordante. Foi 10-1, os que aprovaram um inquérito inventado por Toffoli e entregue sem sorteio a Moraes, em 14 de março de 2019. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, insurgiu-se imediatamente, porque o Ministério Público é que é o titular das ações. Não existe, segundo a Constituição, uma ação sem o Ministério Público. É essencial, diz o artigo 127 ou 129. E não tinha Ministério Público. E o ministro Marco Aurélio votou contra, disse isso é ilegal. Depois apelidou esse inquérito do fim do mundo. Realmente, um inquérito tem 30 dias para acabar na polícia. Esse já tem 7 anos. E tem um rastro de arbitrariedades e de ferimento ao devido processo legal. O que a gente viu agora, o inquérito surgiu porque o Supremo seria vítima de ofensas, de informações, de perseguições por parte, inclusive, de auditores fiscais, né, de reportagens como aquela do amigo do meu pai, né,
Ou seja, a suposta vítima é quem investiga e que julga. Isso não existe. Não existe. É totalmente inexistente no direito. Mas a gente se familiarizou e agora a mídia que estava calada, anestesiada, poxa, olha o que está acontecendo. Óbvio, será que foram ingênuos o bastante para não imaginar que estavam alimentando um monstro? E agora um monstro se alimenta de tudo, de todos. Tomando por base essa declaração de um ministro influente, a gente sabe quem é, né? Agora vamos para cima da imprensa, dos banqueiros e do Poder Executivo. Poder Executivo significa a Polícia Federal, que teria carta branca do presidente para investigar o caso Master, né? Aliás, tem mais uma do Master, né? Banco Pleno ligado ao Master acaba de ser decretada a liquidação extrajudicial pelo Banco Central. É mais 6 bilhões, aí a conta do fundo de garantidor de crédito já está em 56 bilhões. Esse Banco Pleno, só para vocês saberem, é Augusto Lima, que era o executivo do Vorcaro, Bahia, Cred Sexta, começou lá atrás. É o gênesis do Master. Foi lá, no tal de Cred Sexta, ligação Jacques Wagner, Rui Costa, Augusto Lima, casado com a Flávia Pérez, que foi deputada federal, foi ministra de Bolsonaro na Secretaria-Geral da Presidência da República, foi casada com o governador de Brasília, José Roberto Arruda. Só para a gente estabelecer uma ligação aí. E, gente, sabe o que está no TCU agora e nas mãos de um bom relator? Festinhas de Vorcaro em Trancoso, com presença de gente do Banco do Brasil, do Banco Central, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Está lá no TCU, nas mãos do ministro Jorge Oliveira. Ele foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O mesmo da Flávia, que a Flávia entrou depois, no governo Bolsonaro. Ele foi o jurídico do gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Está lá no Supremo com essa relatoria. Uau! Deve estar com coisa quente na mão. E só para encerrar, veja só, Moraes, atendendo à Procuradoria-Geral da República, mandou arquivar um inquérito contra a Carla Zambelli por coação e obstrução à justiça, porque a Procuradoria-Geral da República diz que não encontrou provas para abalizar a denúncia. Aí ele teve que arquivar. É assim, quando a Procuradoria-Geral diz que não tem prova, tem que arquivar. Né? E quantos a Procuradoria mostrou que não tinha provas e não deram a mínima para a Procuradoria. Isso não tem nada a ver com o outro, com a outra ação de invasão invasão digital do Conselho Nacional de Justiça. Por isso a Carla Zambelli está na Itália, esperando a sentença da justiça italiana sobre se ela fica como cidadã italiana ou é extraditada para o Brasil. Prejudicou muito, no dia do inquérito, ela demonstrar que precisava de intérprete para o italiano. Bom, só a última notícia, a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada. E só atrapalhou, porque
provocou reação dos evangélicos, dos conservadores, do pessoal que defende família, que está muito no centro. Não perdeu ninguém, petista, lulista, nem ganhou de nenhum bolsonarista nada, mas perdeu muita gente do centro, que é fundamental para o resultado da eleição. E deixou de ser do grupo especial. Ficou em último lugar dos 12. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.